companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a review do capítulo 848. Aquele review lanterninha que você fica atualizando a página pra ver que momento vai sair. Como vocês já sabem, quando a minha revisão sair depois, eu não faço o resumo do mangá. Eu apenas vou pontuando as coisas que aconteceram e teorizando por cima. Porque eu acredito que é essa hora, todo mundo já leu o capítulo. Logo no começo do capítulo nós temos a capa, né? Que é um especial dos 20 anos que o One Piece vai fazer em 2017, né? Para a Shonen Jump. O ano de 2017 já começou e eu achei uma capa no mínimo estranha. Eu não sei vocês, não é que é uma capa feia, é só que para um aniversário de 20 anos, para a primeira capa do aniversário de 20 anos, ela é muito simples, né? Eu tentei procurar alguma pista, alguma coisa nela, mas tirando o urso em vermelho, nada demais, o que é muito estranho. A gente tá tão acostumada a pistas em toda a parte de One Piece que a gente fica maluco quando a gente vê uma coisa relativamente simples. Mas de qualquer forma o capítulo se inicia de onde parou o 847, a Big Mom desligando a ligação e os Luffy e a Nami lá presos ainda na prisão dos livros. Eu achei muito estranho duas coisas. A questão de que a Nami está muito calma para a situação a princípio. O Luffy tá lá com dentes enormes lá reclamando, pedindo para ser libertado, que ele vai chutar a bunda da Big Mom. E a Nami tá assim, parada, quieta, pensativa. E isso é muito suspeito. Muito suspeito. Será que ela tá com alguma coisa em mente? Seria muito bom, né? Porque eles estão precisando de um plano. E outra coisa que é muito engraçado, estranho, é a bipolaridade da Big Mom, né? Uma hora ela fala, não, eu não vou me irritar com isso, são só uns piratinhas de merda. Aí depois, então, tem alguém na sala dos tesouros. Como assim tem alguém na sala dos tesouros? Então, é maluca essa mulher. E também temos, digamos assim, a revelação de que o chapéu da Big Mom, aparentemente, é o que conduz todos os homies, né? Então, significaria que não necessariamente existe, a princípio, um traidor dos chapéus de palha em um Whole Cake. Porque todas as informações que a Mama conseguiu foi por causa dos homies que o chapéu disse diretamente pra ela. A ilha é fortemente fortificada, então foi fácil ela descobrir quando os chapéus de palha chegaram, mesmo tomando a rota do Pécons, o que muita gente já teorizava, eu também já imaginava que era por causa dos homies mesmo que eles ficaram sabendo. E também temos o Sandy, que ele tá muito forçado, assim, sabe? Ele tá ficando maluco, ele indo de um lado pro outro e tentando se convencer que as coisas vão dar certo, mesmo que as coisas estejam muito ruins, e tentando voltar a ser o Sandy que ele era antes, e ao mesmo tempo suando muito forçado, e ao mesmo tempo, tipo, ele tá ficando louco, ele vai surtar daqui a pouco. Na verdade, meio que ele já surtou, que ele ficou chorando no canto, no último capítulo que ele falou, por favor, não pensem em nada, não façam nada idiota. Ele já meio que surtou, já não tá batendo bem das bolas, né, porque não precisa conhecer o Luffy por muito tempo pra saber que ele ia fazer besteira. Com certeza. E é bem forte essa cena dele, né? A gente fica, tipo... Eu fiquei lendo meio assim, tipo... Nossa, Sandy. Nossa. E a Purin sabe sobre o Viver Card da Lola, né? Tem uma moça lá, que é a moça de companhia dela, provavelmente. E lá comenta que os Mugiwaras foram capturados e deles foi tirado o Viver Card da Lola. E... então a Purin tem aquele pensamento, lembrando de quando a Lola foi embora, o que nos dá margem para duas coisas diferentes. Primeiro, a época que o casamento da Purin foi idealizado, porque no flashback da Purin, que a Big Mom fala que ela é só uma boneca, né, que ela tem que agir conforme as regras, conforme as ordens, que tudo vai acabar bem, ela tá sentada numa poltrona, e ela tá com uma cara contrariada, e a Big Mom tá meio de lado, assim, e tá falando com ela, né, que ela só seguir as regras, que ela é só um boneco. Então, nesse momento, a gente pode voltar pro final do arco da Ilha dos Tritões, quando o Luffy liga pra Big Mom pro Dendemushi, na verdade, quando ele fala com ela pro Dendemushi, e aparece a Big Mom super irritada da vida, mas ela aceita a negociação com o Luffy, aparece a moça do terceiro olho na mesma poltrona que a Purin está nesse flashback, na mesma posição que ela está. Ou seja, pra mim agora foi a confirmação final de todas, já era praticamente 99% confirmado. Pra mim agora é 100% de que a Purin é a moça do terceiro olho. Isso também significaria que ali, depois do arco da Ilha dos Tritões, a Big Mom já estava entrando em contato com o Jade e combinando o casamento. Isso poderia perder um pouco de sentido, levando-se em conta de que as recompensas do bando é exatamente depois da Ilha dos Tritões, né? A foto deles é todos os acontecimentos da Ilha dos Tritões. Tanto é que na foto do Sandy, que ele tá com o coração, dá pra ver
né? Alguns peixes atrás, alguma coisa assim. Porém, no entanto, todavia, como aquela é a ilha da Big Mom, ela já saberia as informações com antecedência, né? Fica meio subliminar, fica meio confuso ainda, né? Como a Big Mom soube que o Sandy era um Vinsmoke e já entrou em contato com o Jade. No entanto, por essa conversa que encaixa a cena muito bem com a conversa do Luffy e da Mama na Ilha dos Tritões, dá-se a entender que são continuidades de cenas. Depois que a Big Mom foi desafiada e desligou a ligação, né, tendo negociado com o Luffy, ela já virou com a filha dela e falou assim, ó, se você fizer tudo de acordo, vai dar tudo certo. Pode ser também que tenha sido outro casamento que a Big Mom estava em mente e quando descobriu que o Sandy era um Vinsmoke, mudou os planos. E outra coisa que a gente tem neste capítulo é a questão do casamento da Lola, né? A Big Mom disse no 847 que com o casamento dela, ela conseguiria derrotar os outros Yonkous de 2 anos atrás, pelo menos, até mesmo a Barba Branca, né? Por isso que a gente dá a intenção de que é uma coisa antiga. Só que nesse capítulo a gente percebeu que deve ser bem mais antigo ainda, porque a Purim ainda era uma criança. Isso pode significar o quê? Imaginando que a Purim tem mais ou menos a idade do Luffy, 19 anos. Aí nessa cena ela teria uns 8, 7 anos, vamos pôr assim. Isso significa que o casamento foi há uns 12 anos atrás, mais ou menos. Ou chutando por cima, gente, sou de humanas. Se o casamento que a Big Mom me marcou foi há 12 anos atrás e ela disse que poderia derrotar os outros Yonkou, lembrando que ela não citou o Barba Negra, isso significaria que o Shanks já é Yonkou há pelo menos 12 anos. Já sabemos que há muitos anos ele já é um pirata de renome. Quando ele voltou do West Blue para o Novo Mundo, até o Barba Branca disse, todos ficaram impressionados que você voltou do mar mais fraco, sem seu chapéu e sem um dos braços. Mas a gente não sabia em questão da posição de Yonkou. Então, pra mim, esse capítulo meio que deixa subliminar a ideia de que sim, desde aquela época, talvez logo depois que ele saiu da ilha do Luffy e ele foi para o mar, ele se tornou Yonkou, ou desde aquela época ele já era um Yonkou, porque a Big Mom diz que o casamento da Lola ia fazer ele derrotar os outros Yonkous, e esse casamento, aparentemente pela idade da Purim criancinha, foi há pelo menos uns 12 anos atrás. Isso só aumenta a dúvida do que raios o Shanks estava fazendo ali no West Blue sendo um Yonkou, né? O que estava acontecendo com os territórios dele, com ele abandonando o Novo Mundo por mais de um ano. E, ao mesmo tempo, também nos dá a informação que muito, muito provavelmente o tão dito noivo da Lola é alguém que a gente ainda não conhece. Porque mesmo do Flamingo 13 anos atrás, não estava num pódio tão grande. Então a gente não tem personagens... Mesmo o Exército Revolucionário aparentemente não era tão grande há 12 anos atrás. Então não conhecemos ainda um grupo tão forte há tanto tempo atrás que teria o poder de derrotar os outros Yonkous. Tanto é que na minha review do 847 eu nem disse quem poderia ser o noivo da Lola, porque realmente acredito que é alguém que a gente ainda não foi apresentado. Então temos as cenas muito épicas do Pedro, né, sendo isca, mas sendo muito épico, sendo uma das iscas mais épicas do mundo dos animes, né, explodindo todo mundo, subindo pelas paredes. Mano, o cara... Vocês estão aí brigando por Xer no bando, por Carrot no bando, mas, cara, olha o Pedro, gente. Olha o Pedro, olha que isso. Não acho que ele vai entrar, mas é um cara muito do louco. Enquanto isso, a Smote é facilmente enganada e trancada pra fora da sala. Porque eu fiquei tipo assim, sério? Não, sério mesmo? Tudo bem, né? O Brook deu um olé lá bonito nela e conseguiu entrar na sala e fechar-se lá dentro. E nisso temos uma das cenas mais fodas do Brook desde que ele apareceu no mangá. Que quando eu li, eu falei assim, tipo, mano, quando eu vi a imagem, eu falei assim, mano, que coisa épica é essa? Eu fiquei até com vontade de desenhar. Eu acho que eu vou desenhar numa folha negra com lápis branco. Acho que vai ficar um efeito bem legal. Vou pegar essa ideia aí. E eu não sou muito de teorizar os golpes, né, as habilidades dos personagens, mas eu vou tentar dessa vez, então peguem leve comigo. A impressão que eu tive dessa habilidade do Brook é como se ele estivesse fazendo um cheat do hack do rei. O que você quer dizer, Tsuki? Sabe quando você quer jogar algum videogame e você não tem, e você usa o emulador? É mais ou menos assim.
quer dizer que não é o hack do rei. Ele não tem o hack do rei, mas é a ideia básica do mesmo. Porque, a princípio, o que nós temos do hack do rei é que é uma projeção da alma do usuário que faz com que as outras pessoas não consigam ficar perante essa presença. Ou seja, a presença é tão forte que acaba derrubando os espíritos mais fracos. É uma luta de espíritos. Aparentemente é o que a gente tem até agora do hack. Então, se você tem um espírito muito forte, você tem uma determinação muito forte, você vai se impor perante aos outros como um rei. O que o Brook fez nesse capítulo? Ele disse assim, vocês são um bando de alminha aí colocados nos corpos aleatórios e só seguem as regras da mama. Mas eu sou o rei das almas. E ele se impôs literalmente como um rei, projetando a sua alma para fora e fazendo com que os homens se assustem ou deixem escapar as suas almas. Isso pode ser que só funcione com os homens mesmos, porque teoricamente eles são almas bem mais fracas. Muito embora se eu tivesse ali numa luta e visse um esqueleto cantando e do nada uma deles saísse gigantesca nas costas dele, eu também já teria caído no chão há muito tempo. Isso se eu já não tivesse corrido pro lado oposto na hora que um esqueleto vivo aparece na minha frente. Mas tudo bem, eu não sou uma referência, né? Então, eu acredito que foi isso, uma emulação do hack do rei. Um outro exemplo que eu posso dar pra vocês é, por exemplo, o Diabli Jambli e um chute do Sabo com a Mera Mera no Mi. Teoricamente, os dois seriam o mesmo golpe, só que o natural seria o do Sabo, porque ele tem a fruta do fogo, e o Sandy seria uma outra forma de chegar à mesma técnica, né? Um chute flamejante, um chute pegando fogo. Eu não quero dizer aqui então, gente, espero que vocês tenham entendido, que o Brook tem hack do rei. Eu quero dizer que ele emulou, ele conseguiu chegar no resultado parecido do hack do rei, mas eu acredito que bem mais fraco, com essa técnica muito incrível dele de projeção de alma. Para o final do capítulo, temos o que gerou mais discussão, o que gerou mais dúvidas, o que gerou teorias e mais teorias no universo de One Piece, que é a questão da Purin ir até a prisão dos livros. Mas eu queria ressaltar uma coisa interessante. O Ópera, que é aquela coisa lá de creme derretido, a Purin chega pra ele e fala: ai, eu queria ver o Luffy e a amiga dele. E ele fica tipo, Luffy? Como que dizendo, olha, você não tá sendo muito íntima dos nossos prisioneiros não, chamando ele de Luffy, não de chapéu de palha ou qualquer outra coisa. Mas ele até deixa ela passar. E ali, dizer o quão genial essa marca páginas pra poder entrar na prisão dos livros. Mano, isso é tão óbvio e ao mesmo tempo tão fantástico. E tipo, meu Deus, Oda, você viaja muito nas ideias. Então ela chega, ela se desculpa por tudo o que aconteceu e se ajoelha. E até o Ópera fica assim, mano, o que ela tá resmungando ali com eles? Ela se ajoelha e diz algo que não sabemos o que é. E que deixa a Nami e o Luffy, tipo, em choque. Tipo, mano do céu, o que você tá falando? E então, ela começa a chorar e diz adeus, que é o nome do capítulo. Mas, antes de falar sobre a Purin em si, tem uma outra coisa que eu quero falar, porque senão um dos meus chanceleres vai me bater, né? Porque ele fica me pressionando quando eu esqueço de falar alguma coisa, porque pode soar absurdo pra vocês. Mas apesar da minha review às vezes ter 20 e poucos minutos, muitas vezes eu esqueço de falar algumas coisas que está na pauta e eu pulo sem querer, né? Que é o Landim que me disse no capítulo passado, no 847, que quem entregou o Dendemushi da Mama pra falar com o Luffy foi uma moça de braços longos, dá pra ver ela só um pouquinho. E nesse capítulo ele fez uma pontuação muito interessante, que eu não tinha percebido a princípio, que é o fato de que o Pedro está fugindo pelo castelo e está indo para os jardins, né? O Tamago fala, prendam ele nos jardins. E o Sandy atualmente está nos jardins colhendo flores para a Purin. O que poderia significar que vai rolar um encontro entre os dois, né? Tipo, o cara correndo com um monte de gente perseguindo ele e o Sandy tipo, qual é, mano? Que isso? Que tá acontecendo aqui, mano? É bem interessante. Essa pontuação pode nos dar umas dicas do que vai vir a acontecer. Viu, Landim? Dessa vez eu lembrei de falar. Então, voltando para o final, a noiva em fuga. Sim, aparentemente Purin vai fugir, vai arredar o pé. Eu quero contar uma coisa muito, muito importante com vocês, que é a questão da Falciane, ou seja,
Eu fui uma das primeiras que falou que não confiava na Purim, quando muita gente falava que ela era uma fofa, que ela era bonitinha, papapá. Depois, todo mundo começou a condenar ela por algumas razões. E eu falei pra todos, não, calma, gente, vamos esperar um pouco, porque ainda não tá decidido de um lado nem pro outro. E agora eu vou falar pra vocês que eu vou mudar o meu foco. Nossa, Tsuki, você gosta de ser do contra. É mais ou menos assim, né? Porque todo mundo teorizar a mesma coisa não tem resultado, né, gente? O que eu quero dizer é que a índole da Purim, no final das contas, não importa tanto. Talvez esse não seja o foco. Como assim? Porque nós temos a Big Mom. Vemos que a Big Mom trata mal seus filhos. Vemos que ela não se importa realmente com eles. Apesar da Lola fugiu achando que ela se importava. Talvez há 12 anos atrás ela realmente se importava mais com os filhos. Mas agora ela já meteu um dane-se pra tudo. Com uma mãe dessa, com uma mãe que vira e fala que não gostou do vestido de casamento que ela escolheu e que é pra ela usar o que a própria mãe escolheu. Gente, como vlogger feminina, eu tenho que dizer que um vestido de casamento é sagrado. Cara, como assim? Não gostei do vestido que você escolheu, pega outro. Mano, como assim negou o vestido de casamento? Mano, não existe isso, não existe isso. Meu, então assim, a gente tá pontuando muito a personalidade da Purim, que ela é falsa, que sei o quê, mas vemos a Mama não é falsa, a Mama é ruim mesmo, ela é ruim, ela não se importa com os filhos. Então, se a Purim for boa pessoa, ela vai tentar fugir, ela vai tentar sair dessa situação, nem que for pra casar com o Sanji depois em outro lugar, e vai tentar fazer de uma forma que não machuque as pessoas que ela se importa, né? Fez amizade com o Luffy e com a Nami, não machucar o Sanji, né? Tu poder salvar o Sanji assim, do destino cruel que esse casamento tá colocando ele. E fugir de uma forma que a Mama não encontre mais ela, né? Mas que não fira diretamente a Mama. Agora, se ela for uma FDP, da mesma forma, ela vai fugir, tacando seu dane-se pra todo mundo. Ela vai fugir, correndo e tal, desaparecer e não vai se importar com as consequências. Mas isso não muda o fato de que ela pode querer fugir, porque mesmo se ela for boazinha ou se ela for ruim, não muda o fato de que a Big Mom está sendo pior, certo? Então não é questão, eu acho que ela tem um plano que ela vai falar assim, eu vou me casar com ele mesmo e vocês aí que se danem na prisão, pro Luffy da Nami. Não, eu acredito que ela está numa posição, ela foi colocada numa posição, a mãe dela chama ela de boneca, a mãe dela não aceitar o vestido de casamento dela, colocar numa posição de que a Purim vai ir contra isso, independente da ídole dela. Independente da ídole dela, a Big Mom está cavando a própria tumba. Eu acredito que no final das contas, a Big Mom meio que vai se autodestruir. Vai começar a quebrar a ilha, alguns filhos vão tentar parar ela, aí ela vai começar a matar alguns filhos e outros filhos vão se revoltar e vai virar uma guerra civil. Outra coisa que reforça essa ideia é a questão de que saiu uma notícia recentemente, quando eu tava arrumando as coisas para gravar, de que o arco de Whole Cake está em mais de 50%, o que significaria que ele está encaminhando para o final. O que significaria que para ter uma luta contra o Yonko, o Luffy, diretamente contra a Big Mom, as chances vão diminuindo, porque o tempo é muito curto. E não daria tempo de o Luffy enfrentar uma grande Yonko, apesar de que os 25 capítulos é um bom tempo ainda. Mas para todos os desenlaces, todas as coisas que podem acontecer, diálogos de final de arco, eu acredito que não, eu acredito que fica muito em cima. Então, aparentemente, não vai ter um X1 com a Big Mom. Então, eu começo a ponderar mais pro lado de que vai ser meio que uma autodestruição. Lembrando-se que existe no mundo de One Piece um cara chamado Barba Negra. A partir do momento que a Big Mom estiver quebrando ela mesma lá e os filhos tentarem segurar ela e tiver um caos, Barba Negra pode simplesmente aparecer, aproveitar o caos e pau na velha. Então, é uma possibilidade também. Nessa notícia também diz que o ano vai começar em 2017, o que não impediria o fato de, por exemplo, o arco dos revolucionários acontecer, só que ele pode ser bem pequeno e no finalzinho do ano de 2017 começar o ano. O ano, não o ano, começar o ano com W. Então, gente, é basicamente isso. Outra coisa que muita gente está ponderando é a questão
do suicídio da Purim, que seria uma coisa bem mais séria. E eu não descarto também, visto que existem muitos suicidas em One Piece. Eu pelo menos contei uns 15 outro dia numa das calls nossa enorme entre os chanceleres. E também uma outra ponderação bem bacana que um dos meus CDCs da página Teorizando com Tsuki comentou é a possibilidade da Purim realizar uma referência a Romeu e Julieta com a ajuda da Reiju, né? Que é aquela história de beber um veneno, que na verdade não é um veneno, é uma coisa que deixaria ela adormecida no estado de quase morte, e todos pensariam que ela morreu e o casamento seria cancelado. É uma história bem trágica, né? É Catarina Devon, da página Teorizando com Tsuki, ela colocou essa teoria de que a Purim pode começar a fazer a mesma coisa do que a Julieta, mas por favor que não acabe da mesma forma. Se você quiser conferir com a teoria na íntegra, dá uma olhada na página, aproveita e já deixa lá o seu like. Também deixa o seu like aqui no vídeo, seus comentários, não se esqueçam de conferir aqui na descrição o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. E se inscreva no canal, que é sempre muito importante. Lembrando também que o calendário aqui do canal tá um pouco atrapalhado por causa do fim do ano. Eu tô elaborando prova pro final do ano e tal, mas o quadro review do bando vai voltar, gente. Fica tranquilo. Só preciso me organizar e tudo vai voltar aos conformes. Então, eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Nos vemos no mar.